A gente tinha aquela expectativa de que fosse acompanhar o ritmo, a toada das últimos dias da campanha, né? Com troca de insultos, provocações, e não aconteceu isso. No primeiro bloco, o ex-presidente Lula, no ataque, né, claramente tentando fazer com que o adversário, o presidente Jair Bolsonaro, saísse do sério. E ele estava, o Jair Bolsonaro, naquela posição bem orientado para se manter no controle. E como ele não fica à vontade quando nesse modo controlado, ele acabou ficando na defensiva, né? Agora, de um modo geral, Cris, eu achei o seguinte: embora não tenha havido, a gente respira aliviado. Ai, que ótimo! Não teve troca de insultos, tinha gente falando que eles iam às vias de fato, e a gente respira aliviado. Mas quando a gente olha para o conteúdo do debate, o mérito, o tratamento das questões do Brasil foi uma lástima, eu achei. Não teve o menor nível, ninguém debateu uma ideia. Eles fugiram das perguntas dos jornalistas, fugiram das perguntas mais constrangedoras de um e de outro, não responderam objetivamente. Bolsonaro intimidado quando o assunto era pandemia, tanto que uma hora, orientado pela assessoria, ele disse: vamos mudar de assunto. E o Lula também, quando o assunto era corrupção, mais notadamente o Petrolão, fugindo da questão, simplesmente não respondeu. Então, quando eles eram instados a falar, ou eles se justificavam nas questões que eram colocadas para cobranças, né? Ou então culpavam o adversário. E aí ficou nisso. Então, eu acho que, em matéria, se a gente pudesse dizer assim, eu não acho que debate ganha eleição, né? Já vi muito dessa vida gente ganhar debate e perder a eleição. O Leonel Brizola, por exemplo, era um mestre nos debates, mas chegava na hora, perdia a eleição. Mas eu acho que ali terminou, ninguém sabe direito o que é que vai acontecer quando um ou outro ganhar. O que vai acontecer nesse país a partir de 1º de janeiro? Se eu tivesse de apostar na repercussão, no efeito nas pesquisas, eu apostaria num 0-0. Acho que fica tudo na mesma. Não sei, você o que achou? Você pergunta o que eu Achei achei e que eu a... devolvo para você. eu acho parecido com você, eu acho que talvez tenha terminado em empate. O Lula começou ganhando o primeiro bloco, né? Com bastante folga. Justamente pela pandemia, ele ficou muito tempo pautando aquele debate, aquele primeiro bloco. Então, ele entrou falando de educação. Quando ele foi para a pandemia, ele lembrou das coisas que eram importantes e estavam sendo esquecidas nos últimos debates. Voltou a falar de imitar uma pessoa morrendo com asfixia. Falou do Bolsonaro dizendo que a vacina transformava a pessoa em jacaré, desacreditando e não comprando vacina. Disse várias vezes que o Bolsonaro podia ter poupado talvez metade das vidas dos 680 mil brasileiros que morreram, falou do desrespeito ao luto dos brasileiros, falou da história da gripezinha que o Bolsonaro jogou para o Drauzio e para a Globo, como se ele não tivesse dito e minimizado a doença da Covid várias vezes ao longo da pandemia, já depois de a gente saber o tamanho da gravidade da pandemia. Então, eu acho que o Lula deu uma dominada, depois ele trouxe outros temas no primeiro bloco ainda. Foi o bloco também em que houve a discussão sobre as favelas, que foi uma discussão importante e que o Bolsonaro se sai mal de novo, associando todos os moradores da favela ao tráfico. O Bolsonaro falou que o Lula foi visitar o Salgueiro, errou, ele foi ao Complexo do Alemão aqui no Rio, errou na própria cidade, a favela a que o Lula foi, e disse que o Lula foi acompanhado só de traficantes, numa fala que é racista, preconceituosa, classista, e que já tinha sido combatida, quer dizer, o Bolsonaro já teve tempo, desde a primeira vez que ele fez essa associação com a reação ruim, negativa das pessoas, dos próprios moradores, mas da opinião pública em geral a isso, ele já teve tempo de pensar sobre isso e não cometer de novo esse erro, mas cometeu, o Lula soube pegar, e o Lula devolve falando em milícia, falando não sou eu que tenho associação com milicianos, lembrou da Marielle, que estava esquecida em todos os debates até agora, a Marielle não tinha sido lembrada, a vereadora que foi morta no Rio em 2018, assassinada,
falou do vizinho do Bolsonaro, do condomínio na Barra, onde foram encontradas armas. Então, aquele primeiro bloco, realmente, o Lula conseguiu dominar os temas e foi muito melhor do que o Bolsonaro. No terceiro bloco, para falar de novo do confronto direto, o Lula administrou muito mal o tempo, né, Dora? Acabou deixando o Bolsonaro solar. Aquele finalzinho que o Bolsonaro teve 5 minutos para ficar falando sozinho, e aí foi para Nicarágua, foi para Venezuela. A uma determinada altura a gente não sabia de que país a gente estava falando, e solou, né? Deu muito tempo num momento muito crucial do debate, que é esse final de debate, e acabou ficando com pouco tempo, e aí só no finzinho o Lula veio falar de 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, para contra-atacar. O Bolsonaro teve muito tempo para falar de Petrolão, fez muitas críticas ao Lula, levou o Moro, né, Dora? Levou o Moro. Vamos falar sobre isso. O ex-juiz Sérgio Moro estava nos bastidores do debate, aconselhando o Bolsonaro, depois de ter rompido com ele, acusado o presidente de tentar influenciar na Polícia Federal. O Moro volta, rabo entre as pernas, e vai aconselhar o Bolsonaro dentro desse debate. O Bolsonaro usou esse bloco, esse terceiro bloco, muito para bater no Lula, bateu sozinho muito tempo. Então eu acho que acabou ficando mesmo equilibrado, não sei se um 0-0, não sei se a gente pode esperar algum resultado disso, algum reflexo disso nas pesquisas que vêm mostrando muita estabilidade, né, Dora? A gente está num momento realmente que a gente não sabe o que pode acontecer no dia 30. 2 semanas faltam.